Oi, 201, beleza? Então, em função do coronavírus, a gente tá sem aula, aparentemente, porque a gente tá tendo aula agora. Só que vai ser gravada, beleza? Então, eu vou continuar o conteúdo que a gente tava vendo, algumas coisas eu vou revisar com vocês. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a apostila de vocês, então a gente vai começar com o módulo 4, que a gente ia começar em aula, mas acabou não tendo. E aí esse vídeo vai ajudar vocês, vai orientar. Tudo que eu tô falando nesse vídeo é a partir do módulo 4 da apostila. Então vocês usem o vídeo, a apostila e façam os exercícios, beleza? E lavem as mãos, tá? Então vamos lá. O módulo 4 é Brasil Republicano, Primeira República. Nesse módulo a gente vai falar sobre os movimentos operários que vão ter no Brasil República. A gente vai falar sobre o movimento modernista, mas eu vou falar um pouquinho porque lá em História da Arte a gente vai acabar falando também. E a gente vai falar sobre o movimento tenentista e a tão famosa Revolução de 30, que é extremamente importante. Beleza? Então tá, olha só. Vamos começar a falar porque esse módulo 4 ele vai falar sobre a crise do Brasil República. Lembrando, Brasil República, digamos assim, né, a Primeira República, vai de 1889, quando Deodoro da Fonseca ele proclama a República, até 1930. Então, esse período é o período que a gente chama de Primeira República. É o período que inicialmente a gente tem os militares no comando e depois a gente vai ter ali os caras do café com leite, a República Oligárquica. Lembram disso? Não lembram? Olha a apostila no módulo 1 e 2, beleza? Então tá, olha só. O que acontece? Esse módulo ele vai pegar um apanhado dos anos 20 na situação do Brasil. Pensa assim, anos 20, Brasil, o mundo inteiro na verdade, pós Primeira Guerra Mundial, caos total, a gripe espanhola também, que inclusive era uma pandemia da época, né? Ai que medo, né? Mas enfim, foi considerada uma pandemia também, chegou no Brasil. A gente vai ter no finalzinho ali dos anos 20, na verdade quase já anos 30, crise de 29 que vai quebrar o mundo inteiro. Então nós temos um monte de coisa e a gente chama que esse período todo soma a crise do Brasil, Primeira República, tá? Então vamos começar. Uma das coisas que a gente vai ver já no início do módulo é sobre o movimento operário. Parece que quando a gente fala em movimento operário, os trabalhadores só começaram a reivindicar alguma coisa no Brasil República. Mas historicamente falando, lá no Brasil Colônia e Brasil Império, a gente já tinha movimentos de trabalhadores, só que como é que era o trabalho, ou qual é a marca principal do Brasil quando se fala de trabalho no período Brasil Colônia e Brasil Império? Escravidão, né? Fazendo um resumo bem rápido, lá no Brasil Colônia a gente começou com um escambo, digamos assim, a troca lá do indígena com o europeu. Tu pega o pau-brasil, eu te dou umas quinquilharias e beleza. Mas o que predominou mesmo foi a escravidão africana. Então, historicamente, a gente é marcado pelo trabalho escravizado, né? Imagina, vamos colocar em 1550, 1600, 1700, 1800, até quase 1900 foi o período de escravidão. Mas, mesmo assim, nesse período a gente já teve algumas organizações, no Rio de Janeiro, por exemplo, em 1830, a gente já teve algumas organizações que tentavam fazer o trabalhador se ajudar, né? São organizações mutualistas. Eles começaram, não chega a ser um sindicato nem nada, mas os trabalhadores já estavam tentando fazer alguma coisa. Só que, claro, quando é que a gente tem um boom mesmo do movimento operário? A gente vem, o final da escravidão no Brasil, a gente começa a dar um salário, entre aspas, para as pessoas começam a trabalhar. Mas basicamente vem uma galera imigrante para o Brasil. Essa galera tem uma experiência, de onde é que vem essa galera? Da Europa. Tem uma experiência já de lutas trabalhistas, de movimento operário lá na Europa, e eles trazem essa experiência para cá também. A partir daí, a gente tem uma organização mais consolidada dos movimentos, que vai resultar nos anos 20 em vários movimentos operários. Basicamente, o que eles querem? O que todo trabalhador quer. Uma melhoria no trabalho, uma limitação de horas de trabalho, de jornada de trabalho, eles querem um salário mais digno, enfim, eles querem melhores condições. É isso. O que lá no século XVIII e XIX a Europa estava lutando, né, que os trabalhadores estavam lutando na Europa, o Brasil no século XX, no início do século XX, está tentando, que são os movimentos operários.
A gente tem algumas coisas aí bem famosas desse movimento operário, que, por exemplo, aqui vai ter o anarcossindicalismo, que vai ser bem forte. E uma coisa, em 1917, a gente vai ter um movimento de uma greve geral pelo Brasil muito poderosa. Então, o trabalhador no Brasil, ele tentou se organizar, ele tentou lutar por melhorias. Conseguiu? Você sabe aquela minha teoria, né? Mas ele não vai conseguir as reivindicações, porém fica marcado na história a organização dos trabalhadores. Beleza. Pós 1917, 1918 e 1919 vai estourar mais um monte de greve. Por quê? O que acontece em 1917 na Rússia? Revolução Russa, Revolução Socialista, os trabalhadores tomando o poder. Com isso, chega até o Brasil, chega no mundo inteiro, um bando de trabalhador se uniu e conseguiu o poder. Bora tentar isso aqui. E aí a gente tem em 1918 e 19 vários movimentos. Uma das consequências também, ou influências da Revolução Russa no Brasil, vai ser em 1922, quando vai surgir o Partido Comunista do Brasil, o primeiro partido, então, que vai ter esse perfil, que vai ser, inclusive, proibido. Porque, imagina, perigo comunista, anos 20. Beleza. Então, tá. Eu tenho, nesse período dos anos 20, ajudando nessa crise dessa Primeira República, os trabalhadores reivindicando. Conseguiram muitos direitos, Mara? Não, mas estão lutando. Isso já é alguma coisa marcante na nossa história. Principalmente uma história como a nossa, que é marcada pela escravidão e pela noção de que o trabalho, principalmente manual, mecânico, é vergonhoso. Isso até hoje a gente tem muito disso, né? Mas a gente está vendo que a galera está tentando reivindicar. E muito em função dos imigrantes também, que trazem para cá a experiência da Europa. Fechou? Além do movimento operário, a gente tem o movimento modernista, que é a Semana de 22, no Teatro de São Paulo, galera que quer revolucionar a arte, romper com os padrões tradicionais da arte. Tarsila do Amaral é a clássica, né? E o mais importante, a Semana de Arte, primeiro que a galera ficou tipo em choque com o que eles estavam propondo, assim, ficaram todo mundo, meu Deus do céu, que gente doida. No entanto, não é só a semana que é importante, são as consequências da semana, pós-semana, a arte começa a mudar. Inicialmente tem um choque e depois a galera começa a aceitar e tal. E aí a galera começa a abrir a mente, né? Aí a romper com as tradições da arte, né? As coisas mais tradicionais. Então, isso é bem importante. Houve rupturas com a Semana de Arte. Não foram só os dias ali de exposição e debate. Foi o depois também que acabou mudando a concepção de arte no Brasil. Principalmente o Brasil, que se molda muito a partir do olhar europeu de arte. Então, tenho aí mudanças no Brasil. Movimento operário, movimento modernista e tem o tenentismo. Tem uma galera que está muito insatisfeita com a República Oligárquica. O que é a República Oligárquica? República Oligárquica é aquela do café com leite, em que são os coronéis comandando, os donos de fazenda comandando o Brasil em benefício deles. Lembrando que o voto era aberto também. Isso fazia com que eles controlassem as eleições e, por consequência, ficassem sempre no poder, ou, na grande maioria, no poder, né? Na maioria das vezes no poder. O movimento tenentista é um movimento de militares insatisfeitos com a situação desse governo oligárquico, dessa república onde estão sempre os mesmos no poder. Então, eles começam a se manifestar de alguma maneira. Uma das coisas mais famosas é os 18 de Forte de Copacabana, onde os militares já estão indignados com a situação, com as eleições, com os tipos de governantes que eles tinham na época, e eles vão se rebelar, vão atacar, vão tomar o Forte do Rio de Janeiro, Copacabana, vão tentar atacar o governo e tal. O movimento é contido, porém, esse movimento ele acaba mostrando que os militares não estão satisfeitos com a situação do governo brasileiro. Ok, e o maior exemplo de insatisfação vai ser a Coluna Prestes, que é de mais ou menos 22 a 27. O que foi a Coluna Prestes? Atenção, Luiz Carlos Prestes, a gente vai falar muito sobre ele nos próximos vídeos também. O Luiz Carlos Prestes, ele era um militar gaúcho, vai estar insatisfeito com a situação do Brasil e vai acabar organizando um movimento que vai ser chamado depois de Coluna Prestes, que é o quê? Ele sai do Rio Grande do Sul, vai para o Paraná, chega no Mato Grosso, e a ideia é tentar expandir as ideias contra os governos oligárquicos, contra a república oligárquica, romper com isso e criar um novo tipo de república. Dura bastante tempo, eles caminham milhares de quilômetros pelo interior do Brasil tentando angariar
pessoas para apoiar essa causa. No entanto, o movimento vai acabar enfraquecendo e também tem a resistência do governo, mas esse movimento ele ficou famoso como uma forma de resistência, beleza? Ok, e aí vem a Revolução de 30. Isso é extremamente importante. Na Revolução de 30, o que a gente tem? Qual é a situação? 1929, atual presidente do Brasil era quem? Era o compadre Washington. Não, mentira, tô brincando, era o Washington Luiz. Então, o que acontece? Washington Luiz, o acordão era aquele basicamente, né, que se um ano de eleição presidencial era São Paulo que comandava, na próxima eleição presidencial vamos indicar um cara de Minas Gerais. Era o acordão entre Minas e São Paulo. Só que o Washington Luiz, ele vai acabar sugerindo, ele era, na época, o então presidente, em 1929, ia ter eleições para o próximo presidente. A princípio, o acordão entre Minas e São Paulo é que o próximo indicado seria mineiro. Só que o Washington Luiz falou, não, eu quero indicar o Júlio Prestes, que é de São Paulo. Nisso, rompeu o acordão entre Minas e São Paulo. Então, São Paulo decidiu indicar o Júlio Prestes. Não é Luiz Carlos Prestes, hein? Vocês sempre confundem. É o Júlio Prestes, não o Luiz. Indicam ele, o paulista, para então ser o candidato oficial de São Paulo. E aí Minas fica pé da vida e acaba se aliando aos partidos do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, olha aparecendo aí, e Paraíba. Então Minas faz a aliança liberal, chamada Aliança Liberal, que é Minas Gerais, apoiando Paraíba e Rio Grande do Sul. Nessa chapa, Aliança Liberal, o presidente seria, né, a sugestão, o candidato a presidente seria o Vargas, Getúlio Vargas, e o vice, João Pessoa, que era um líder da Paraíba. Gravem João Pessoa aí, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Do outro lado, então, estaria competindo São Paulo. Nas eleições, nem houve corrupção, nem nada disso, porque no Brasil não tem essas coisas. Aí, quem venceu? São Paulo. São Paulo vence com o Júlio Prestes, mais a Aliança Liberal, que era quem? Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Falam, olha, não tá valendo, não aceitamos. E começaram as tensões, muitas tensões. Mas, ok, a princípio São Paulo venceu as eleições. Mas a Aliança Liberal não estava muito aceitando. Aí vem um grande estopim, que foi o quê? O assassinato de João Pessoa. Lembra que eu falei do João Pessoa, que era o vice do Vargas? Então, ele é assassinado. E aí disso foi comprovado que foi uma briga tal que teve numa cafeteria. Tem gente que fala que é cafeteria, tem gente que fala que é um boteco, ninguém sabe ao certo. Mas enfim, ele foi morto e aí a Aliança Liberal falou, bom, aqui é a desculpa que a gente vai usar para tentar atacar São Paulo e tirar São Paulo de vez do poder. Com isso, o que vai acontecer? Liderado pelo Vargas, os estados insatisfeitos, porque tinha muitos estados insatisfeitos, porque estava sempre São Paulo no comando. Eles se articulam entre eles, os militares se articulam nos estados e falam, bora começar a tomar, tirar quem apoia São Paulo e entrar no poder. Assim, gente, a gente tem a entrada do Vargas. O Washington Luiz sai do poder e quem entra no poder vai ser o Vargas. Mari, é um golpe? Claro que é, porque nas eleições a princípio seria o Júlio Prestes. Mas além de golpe, é uma revolução. Por que revolução? Porque desde o início, lá do Brasil República, quem estava sempre no comando, ou basicamente influenciando no comando, era São Paulo. Agora a gente tem uma ruptura, por isso revolução também. Eu vou romper. Então Vargas salvou todo mundo. Não, não é bem assim. Ele vai criar também um sistema ali fechadinho, onde só a galera dele vai comandar. No entanto, eles romperam com um comando que estava já há um bom tempo no poder, que era o Comando Paulista. Isso vai incomodar muito São Paulo também. Então, por isso que a gente chama de revolução, porque houve uma ruptura. Rompeu com a entrada, com um comando que existia já há um bom período. Mais ou menos desde quando? Desde 94, quando começam a ter esse pacto oligárquico, que era Minas e São Paulo. Isso é rompido com o Vargas. Por isso a gente considera uma revolução. Claro, também tem outros fatores que a gente vai ver. O Vargas ele vai mudar muito a estrutura dessa república? Vai. Mas também um custo alto para o brasileiro, né? Para a história do Brasil também. Mas a gente tem essa ruptura com o Getúlio Vargas, tá? Então, o que eu tenho nos anos 20? Crise do Brasil República. Eu tenho movimento operário mostrando que o trabalhador estava reivindicando direitos. Mário conseguiu direitos? Não conseguiu, mas está lutando. Movimento modernista, ruptura da arte,
com a arte tradicional, o Brasil quer romper com isso. E nós temos um movimento tenentista mostrando que os militares estavam insatisfeitos com o Brasil República, esse Brasil com esse pacto oligárquico, né, onde só os grandes proprietários de terras comandavam. E aí vem a Revolução de 30, que é quando a gente tem a ruptura total dessa república, para alguns, velha, e a entrada do Getúlio Vargas e uma nova república surgindo aí, beleza? Acho que é isso. Fechou? Bom estudo!